que nessa parte que eu descobri a gestação gemelar, a Clara teve a primeira birra, né? Que toda criança passa por isso, pelo processo de neurodesenvolvimento, que tem toda a explicação. Só que a questão é, como que a gente lidar com isso? Eu acho que é o maior desafio quando os pais caem que aquele bebezinho, cor mais lindo e fofinho, de repente tá fazendo uma cena. Você, e agora? Como é que eu faço, né? Porque é um bebezinho, mas tá fazendo uma cena, um comportamento não é bom, preciso corrigir, preciso tratar. E eu lembro que quando ela teve isso, foi quando a gente foi pro shopping. E eu não podia pegar ela no braço por conta que eu estava restrita por conta do princípio do amor. Isso. E aí ela me queria, e aí começou a chorar mais ainda, e viemos pra casa com o Michel com ela no braço e tal, tentando acalmar. E eu lembro que aquele momento foi o divisor de águas na minha vida, que eu falei assim, Michel, por favor, fica aí um pouquinho com ela, que eu vou orar. Eu preciso renovar minhas forças, porque chegou no esgotamento. E lá em casa a gente faz muito assim, ó, quem chegou no limite sai de cena e o outro entra, né? Porque pra ter sempre esse revezamento, pra justamente não chegar na parte do estresse, entrar pela carne, você sai do espírito. Então sempre tipo assim, ó, todo mundo tem o seu limite. E aí, chegou no limite, reveza, né? E aí fui orar. Eu lembro como se fosse hoje, né? Que eu peguei meu celular e coloquei assim no YouTube. Como ter mais paciência com os filhos. Gente, foi muito incrível. Aí a primeira ministração que veio, falava assim, como ter mais paciência com filhos? Primeiro, ame a palavra, medite na palavra de noite, seja cheio do Espírito Santo. Os frutos do Espírito precisam estar em você. E eu olhei assim, rapaz, não acredito que é tudo sobre mim. É eu que tenho que aprender, eu que tenho que ser modificado para tratar. E aí é o maior desafio da maternidade. Por quê? Porque é muito sobre nós. E justamente como a Nília falou, nossos filhos, eles repetem muito a gente. Eles observam demais. E aí Vamos pegar isso aqui. Tá. A Ellen, né? Ela disse que a maternidade é muito sobre nós, não é? Fala aí. Sim, que a maternidade é muito sobre nós, pais, né? E às vezes a gente, por exemplo... Porque a gente pensa sempre que o negócio é o filho. É o filho. O problema é o filho, sim, né? E aí, aquelas ações da criança, como é que eu, pai, vou tratar? Se eu for imaturo, diante da imaturidade da criança, pronto, ali você cresce e cria uma criança totalmente imatura. Uma criança ali totalmente desgovernada. E aí, a questão é, tipo, alimentação. Se eu quero que meu filho faça algo, eu tenho que fazer. E aí vai também no espiritual. Se eu quero que meu filho ame a palavra, ele me vê lendo a palavra. Ele vê eu amando a palavra. E aí eu quero que meu filho ame a igreja. Mas quando você vai pra igreja, como é? Reclama? Ou vocês vão felizes? Vamos pra igreja. É tanto que lá em casa, né, vai os três lá atrás. E aí tem dias que é uma paz. Todo mundo quietinho, não sei o que. Atrás tu diz no carro? É, no carro. Aí tem dia que é todo mundo chorando. E a Clara é a cantora, né? Aí ela fica, não chore, quem cuida de você. Não, que é a música oficial lá de casa, né? Eu fico, Maria Clara, canta aí pros teus irmãos, Maria Clara. E ela fica lá cantando. Mas é isso, pastor. É muito sobre nós pais. Boa. E aí, quando a gente entende isso, é uma mudança extraordinária na nossa vida. Porque se eu não tratar algumas coisas... Não dá pra terceirizar a educação de filho. Não dá. Mesmo que seu filho, você tenha ajuda, como eu tenho ajuda, mas eles sempre nunca vão espelhar nos outros, em você. Eu posso ter alguém sempre me ajudando, um apoio, né, lá em casa, porque são muitas crianças, mas eles sempre olham pra você. Eles sempre vão querer você sempre vai ser o maior exemplo deles. Então, assim, eu acho que um texto que traduz isso aí que tu tá querendo, o que tu tá dizendo é o que Paulo diz, cuida de ti, cuida da doutrina, e assim tu salvarás a ti quem te ouve, assim? Exatamente. Então, se o pai, se a mãe, eles não entenderem esse princípio e, tipo, for só querer ensinar o que é certo, sim, não, filho, isso aqui é certo, roubar é errado, mentir é errado, não faz essas coisas aqui não, né? Não vai se meter com aquelas amizades. Tipo, isso não tem uma força, não tem liga. Sim. Porque os pais querem só consertar o comportamento. Exatamente. E não o coração. Porque é do coração que surgem todas as coisas. Entendeu? Que coisa. E aí, uma coisa que a Ellen tá falando, que eu vivi muito isso, era que as minhas meninas, elas sempre tiveram o TSD delas, e é aquela cor bem intensa. Ninguém lá em casa é muito calmo. Discreto. Só, eles dizem, mas como é que tu era tão quieta aí? Porque eles só sabem adorar com violão, aquela coisa toda, chora e dá.
Aí, isso é tão verdade, gente, que quando eu vacilava pouquinho com a minha vida de oração, de leitura da palavra, elas esfriavam. Gente, eu vi demais isso. Aí eu, eita, meu Deus, posso vacilar agora? Aí eu já começava a ver elas, sabe? Quantas vezes eu vi minhas filhas gerando as filhas delas no quarto, né? Chorando e gerando aquelas meninas. As discipuladas, você está falando, né? As discípulas delas, né? Gerando as discípulas dela em oração. Não era filha do corpo biológico, mas do espírito. Mas ela estava gerando por meio do discipulado. E aquilo era lindo, entendeu? E às vezes eu chegava do trabalho e elas estavam lá dando discipulado. Aí elas diziam, olha, minha mãe sempre me ensinou assim. Aí eu, então me ouvindo, né? Que às vezes parecia que ninguém estava me ouvindo. Mas quando eu começava a ver elas discipulando, as filhas delas, eu vi elas, a minha mãe isso, a minha mãe me dizia reproduzindo, assim, né? Assim, nossa, elas me escutam. Sim. Então isso é real demais. Nada de vai fazer o que eu digo. Não funciona. A tua maior pregação é a tua vida. O tempo todo ali. Teu filho está sempre te ouvindo pelo teu comportamento.